Então, agora nós vamos ver como calcular, elaborar a avaliação, a probabilidade e análise de dados de variáveis quantitativas contínuas. E elas ficam dentro de um determinado intervalo, né? Então, altura, você tem alunos com determinada altura mínima e alunos com determinada altura máxima. Então, eles ficam compreendendo dentro de um intervalo, 1,57 m, 1,62 m. Então, se a gente fosse fazer dessa forma, para cada altura colocar a frequência, ficaria muito grande a nossa análise. Então, como que é feito? Por exemplo, na altura aqui, se fosse achar quantos alunos tem 1,85 m, quantos tem 1,54 m, quantos tem 1,70 m, quantos tem 1,58 m. Então, ficaria muito complicado fazer análise dessa forma, principalmente quando você pega bancos de dados muito grandes, né? Então, o que, que acontece aqui? Primeiro, a gente tem que seguir uma sequência. Qual que é a sequência? Achar o valor mínimo, certo? Qual que é o mínimo? Então, eu vou ver qual que é a menor altura. Vamos fazer da altura. Então, igual o mínimo, certo? Vou pegar o mínimo. Qual a variável que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer da altura, certo? Então, eu vou selecionar aqui. A altura ela vai do C4, opa, vai do C4 até o C55, certo? Então, deu errado aqui. Então, vai ser igual mínimo, mínimo. Vamos pegar lá do C4 até o C55, certo? Então, o mínimo, a altura mínima é 1,50 m. Então, eu vou colocar aqui, selecionar essa coluna, vamos colocar uma variável de 2 dígitos, né? Então, o mínimo aqui é 1,50 m. Esse é o mínimo. Agora, a gente vai calcular qual que é a altura máxima. É igual a máxima. Vamos selecionar lá de novo a nossa altura de 1,85 m. Altura máxima aqui. E dá um Enter, ele já vai aparecer. A altura máxima da sala, o aluno mais alto tem 1,86 m. E o menor aluno tem 1,50 m. Depois que eu achei o máximo e o mínimo, se eu não tenho Excel, vou ter que olhar um a um aqui para ver qual que é e qual que é o máximo, né? Então, mas dá para fazer manualmente. A amplitude vai ser a diferença da maior altura pela menor altura. Então, qual que vai ser a amplitude aqui do nosso dos alunos? É igual ao maior menos, certo? O menor. Então, a amplitude é de 36 centímetros. Então, quer dizer, se eu colocar ao menor aluno da sala próximo do maior aluno da sala, eles vão ter 36 centímetros de diferença de altura. Então, essa vai ser a amplitude. Qual que é o número da amostra? O número da amostra, a gente sabe, são 52 alunos, certo? Se vocês fizeram levantamento lá tem 50, outros fizeram com 51, outros fizeram com 40, outros fizeram com 20, você vai colocar aqui o número de amostras, sua amostra. Não vai colocar 52, é o número de elementos aqui que compõem, no caso nosso, 52 alunos, certo? Daí, para a gente achar os intervalos, depois vocês vão ver melhor na hora de construir a tabela, a gente precisa achar os intervalos. Quantos intervalos que, que, que vão ter na nossa tabela. Então, o número de intervalos vai ser igual à raiz quadrada de n. A raiz quadrada da nossa amostra. Então, vai ser igual, você pode colocar aí na sua calculadora, ou daí você vai ter que fazer uso de uma raiz de calculadora, ou através do Excel usando a fórmula. Você vai sempre, quando você coloca igual, ele vai entender que é uma fórmula, igual raiz, daí você vai digitar aqui, vai aparecer aqui, raiz de 52, eu já achei que a minha raiz de 52 é 7,2. Daí o que eu tenho que achar agora? A amplitude do intervalo.
Qual que vai ser a amplitude do intervalo? A amplitude do intervalo vai ser, depois vocês vão entender melhor como que a gente usa isso, vai ser igual a amplitude dividido pelo número de intervalos. E você achou em torno de 0,049. Essa aqui é a amplitude do nosso intervalo. Isso daqui dá mais ou menos igual a 0,049. Você vai pegar lá agora para você achar quais são os intervalos, depois vocês vão entender melhor na tabela, vai ser igual a altura mínima, por exemplo, 1,50 m, vai ser igual a altura mínima mais isso daqui. Então, daria 1,55 m. Então, o primeiro intervalo que a gente vai montar vai ser de 1,50 m até 1,55 m, depois de 1,55 m, 1,60 m. Então, aqui a gente achou, podemos arredondar isso aqui. Eu quero arredondar para 5 centímetros. 0,04, senão é 5 centímetros, né? Porque a gente está trabalhando aqui em metros e centímetros, 1,50 m. Então, achando a amplitude do intervalo, eu acho a amplitude das classes. E quantas classes eu vou ter? Em torno de 7 classes. Agora, na hora de montar a tabela, vocês vão entender isso aqui. Então, agora, eu quero que vocês façam esse cálculo aqui para todas essas variáveis, que vocês achem o mínimo, máximo, amplitude, o n sempre vai ser fixo, o número de intervalos e amplitude do intervalo para todas as nossas variáveis quantitativas contínuas, que é o peso, o MC, a idade, certo? E só o peso, vamos ver aqui na nossa tabela, seria a altura, estou fazendo, eu vou explicar como que é. O peso, o MC e a idade, quero que vocês calculem desses dados, o mínimo de idade, o máximo de idade, amplitude de idade, o n vai ser fixo, o número de intervalos que vai ser a raiz quadrada de n, então teoricamente também vai ser fixo, e amplitude do intervalo, que vai ser a amplitude, que vai ser a amplitude dividido pelo número de intervalos, tá? Então, a amplitude do intervalo vai ser igual à amplitude da amostra dividida pelo número de intervalos. Você tem amplitude de intervalos, que aqui no caso da altura deu 5 centímetros. E a partir disso, a gente vai começar a entender como montar o nosso gráfico, a nossa tabela.